Olá, essa musiquinha da entrada é Pega na Mentira. Quem cantava era Erasmo Carlos, não é um compositor, um cantor-compositor que eu acompanho, mas por algum motivo eu tinha esse refrão na cabeça, pega na mentira, corta o rabo dela, pisa em cima, bate nela. E eu procurei na internet e encontrei com Erasmo Carlos e com Sandy Júnior, então eu preferi colocar Erasmo Carlos, porque hoje é 1º de abril, eu gravo esse dia no 1º de abril de 2020, dia da mentira. Para quem não sabe, esse dia é conhecido como dia da mentira por causa de uma situação do século XVI, durante o reinado de Carlos IX na França. O 1º de abril, desde o início do século XVI, ele representava o Ano Novo. Na verdade, as festividades de Ano Novo começavam desde o início do século XVI, no dia 25 de março, e iam até dia 1º de abril, por conta do início da primavera. E era um período de festas de 25 de março a 1º de abril, com troca de presentes, havia bailes e tal. Aí o Papa Gregório XIII, em 1562, ele estabelece o calendário gregoriano, colocando o 1º de janeiro como Ano Novo. O rei, Carlos IX, só reconhece isso 2 anos depois, em 1564. E algumas pessoas na França, seja porque queriam continuar comemorando a data antiga, ou não prestaram atenção, ou seja pelo motivo que fosse, teve um grupo que continuou comemorando com a data antiga, de 25 de março a 1º de abril. Então, para zoar essas pessoas, os chamados conservadores, vamos dizer assim, enviava-se convites de festas inexistentes, né? Rolavam brincadeiras, né? Então ficou conhecido como, depois vai para a Inglaterra essa brincadeira e ganha o mundo e fica conhecido como Dia da Mentira. Mas então a origem desse 1º de abril como Dia da Mentira tem relação com essa mudança de calendário no século XVI para a comemoração do Ano Novo. Bom, fora isso, curioso que está rolando um monte de mentira, né? E também um monte de mentira sendo desmentida. Pegando algumas iniciais aqui, a gente tem... Bom, Twitter apaga a publicação de determinada pessoa por violarem regras da rede. O Twitter entendeu que expandiu as regras, né, para abranger conteúdos que fossem eventualmente contra informações de saúde pública orientadas por fontes oficiais e que pudessem colocar as pessoas em maior risco de transmitir a Covid-19. Bom, depois do Twitter, Facebook e Instagram também apagam post da mesma pessoa, porque as redes entenderam que postagem criava desinformação que podia causar danos reais às pessoas diante da pandemia. Teve um momento interessante também que a Organização Mundial da Saúde desmentiu mesma pessoa, porque publicou um vídeo editado afirmando afirmava que o diretor-geral do órgão, da OMS, o Tedros Adhanom, não sei se é essa a pronúncia do nome dele, defendia o fim do isolamento, né, concordando com as manifestações do autor do post, e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, veio ao público para desmentir isso também. Então tem mentiras sendo desmentidas. Tem uma de hoje que é bastante interessante, porque foi postado um vídeo, né, considerado como fake news, um vídeo que mostrava desabastecimento no Ceasa de Belo Horizonte, e foi desmentido, e a própria pessoa foi lá e apagou o vídeo, né, a fake news que tinha divulgado no início do dia. Bom, dito isso, uma rápida apresentação. Eu sou Rafael Alves, professor do Instituto Federal de São Paulo. Esse vídeo está sendo dirigido a qualquer um, mas ele é pensado, como o senhor imaginasse, está falando para os estudantes da pós-graduação em Humanidades do campus São João da Boa Vista, do Instituto Federal de São Paulo. Não se trata de EAD, não se trata de educação à distância. Por quê? Porque EAD é coisa séria, não é feita para tapar buraco. O Instituto Federal de São Paulo tem um centro de educação à distância muito sério, inclusive dirigido por um docente do Instituto Federal de São Paulo do campus São João da Boa Vista, que é o professor Paulo Evaristo. Então, o centro EAD conta com técnicos, com pedagogas que são muito competentes e que pensam cursos, metodologias e ferramentas e que acompanham os cursos que acontecem com educação à distância, que fazem uso de educação à distância. Então, diante dessa situação, a instituição
a reitoria publicou a portaria número 1200, de 23 de março de 2020, que suspende os calendários da instituição, tanto dos cursos presenciais quanto dos cursos de AD, suspende os calendários para, num primeiro momento, resguardar a população e, em paralelo, pensar o que fazer, né? Precisa ver como que essa situação se desenvolve, que atividades remotas possam vir a ser utilizadas, sim, mas elas precisam ser estudadas, pensadas para isso e não começa de um dia para o outro. Então, nesse momento, a gente teve também um ofício da Pró-Reitoria de Ensino, o ofício de 24 de março, o ofício 3 de 2020, que orienta os campi, estimula que seja realizado o contato com os estudantes, que sejam estabelecidas redes de solidariedade, de informação de qualidade, que seja buscado a manutenção do vínculo, né? A gente precisa encontrar esses estudantes, manter o contato, ajudar os que tiverem situação de vulnerabilidade, tem sociopedagógico, tem nutricionistas, psicólogos, e os docentes prepararem conteúdo, divulgarem conteúdo, estabelecerem contato, não com o objetivo de cumprir dias letivos ou calendário acadêmico nesse momento. Portanto, esse vídeo não está sendo gravado pensando em algum conteúdo programático da disciplina que outrora eu havia assumido, nem sei se continuo com ela, né? Como a gente conversou, eu estou em exercício em outra função, mas é um conteúdo à parte, então, da programação, mas no sentido da gente manter um contato, aproveitar essa rede que a gente tem para falar sobre o tema. Então, o professor de matemática entra falando sobre curva exponencial e explica o que está acontecendo com a pandemia. Eu já gravei outros vídeos para os estudantes do ensino médio. Esse é um vídeo que eu gravo direcionado ao pessoal da pós-graduação em humanidades, pelo tema que a gente vai tratar. Esse tema, o tema que eu escolhi falar hoje, é neoliberalismo, biopolítica, tanatopolítica e a questão da pandemia, né, fazendo uma correlação com o momento que a gente vive. Ele não está ligado diretamente com a disciplina que eu iniciei com a turma, que foi trabalho e sindicalismo. Talvez se a gente fizer uma ligação com ele, com o curso, seria mais com a aula inaugural, que eu tive o prazer de ser convidado para dar a aula inaugural do curso, que a gente tratou de muitos temas, e dentre eles, eu agradeço aos estudantes também que ficaram no auditório 4 horas interagindo, né, nessa aula, e lá pelas 2h30 de fala, a gente assistiu um vídeo do Porta dos Fundos, de uma série que se chama Polêmica da Semana, e o vídeo, curiosamente, se chama Vacina, o que a gente assistiu, que se tratava de uma epidemiologista, né, debatendo com um youtuber que fabricava cerveja o tema da vacina, essa polêmica que é a vacina. E o objetivo era conversar sobre a disputa entre o discurso científico e um outro discurso que é apelativo, que se direciona de forma rasa ao sentimento das pessoas, mobilizar outras faculdades cognitivas, né, que não lida com dados, e como naquele episódio a dona de casa que representava ali o eleitorado médio, vamos dizer assim, a dona de casa que era chamada no vídeo de tirateima, ela se apega ao discurso do cara que era contra a vacina, porque o cara que é contra a vacina falava que tinha muita gente usando a vacina para se drogar e ela não queria que o filho dela fosse drogado, então ela vai mais pela onda dele, vai mais pro lado dele e ignora todos os dados apresentados pela cientista. E o que a gente conversava ali é que se tá ruim para o cientista das ciências da natureza, das ciências exatas, imagina para o pessoal das humanidades, né? Porque a gente já não tinha muito crédito antes, agora que você consegue chamar de ideologia disfarçada de ciência, como o ministro do Meio Ambiente fez com o ex-diretor do INPE, né, o Ricardo Galvão. Enfim, o INPE solta dados sobre o desmatamento na Amazônia no ano passado e logo o mandatário do país fala que no nosso sentimento isso não é verdade. Eu não sei como é que alguém em Brasília pode sentir o desmatamento da floresta e, apesar de não conseguir sentir, dizer que a culpa é do Leonardo DiCaprio. Mas, enfim, o Ricardo Galvão é exonerado, ele sai do cargo, os servidores do INPE são proibidos de tratar do tema, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que faz uma medição, enfim, com satélites, métodos científicos para medir o desmatamento, mostrou dados desse desmatamento e foi censurado pelo governo.
esse mesmo cientista que então deixa o cargo do INPE, no final do ano ele recebe, ele é colocado, ele recebe uma honraria, digamos assim, ele é escolhido entre os 10 cientistas mais influentes do mundo pela revista Science. Né? Então a gente tem um brasileiro que é escolhido entre os 10 cientistas mais influentes do mundo, mas para o Brasil ele não foi adequado. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, numa conversa com ele, se eu não me engano, na Globo News, em algum programa da Globo News, diz que se tratava de ideologia disfarçada de ciência. A gente tem outros exemplos, né, ao longo do período aí, da ciência sendo contestada. Então, a Terra não é mais redonda, a Terra é plana, e então você tem terraplanistas, você tem pessoas contra a vacina, você tem essa questão ambiental, você tem uma série de contestações dos dados científicos, o aquecimento global, não é? É um negacionismo, apesar de todos os dados científicos, o aquecimento global não existe. E aí a gente tem esse momento da epidemia da Covid-19, o novo coronavírus, e mesmo negacionistas como Trump, que resistiram a admitir durante um tempo, mesmo esses já voltaram atrás e passam a defender o isolamento social, e a gente tem, provavelmente seja o único governante no mundo que continua dizendo que é bobagem, que é uma gripezinha, e contestando a Organização Mundial da Saúde, os cientistas, os outros países, a curva epidemiológica e tudo mais que pode aparecer. Bom, só fazendo um parênteses, tem uma situação curiosa, né, com esse movimento aqui de gravar um vídeo, porque, enfim, tem uma vantagem que nem precisa mais algum estudante gravar o vídeo escondido e fazer uma denúncia, né, de que o professor está doutrinando ou algo assim. Eu mesmo já estou gravando. Mas, se você ainda me permitir fazer uma consideração, a gente tem que mostrar os dois lados, né? Mas o outro lado do que eu estou falando está aparecendo em cadeia nacional. Eu tenho o poder de chamar uma cadeia nacional de rádio e televisão e falar para todo mundo. Então, o meu videozinho do YouTube não daria para eu colocar o outro lado aqui agora, porque ele ia ficar muito longo, mas o outro lado é muito acessível, tá? O meu videozinho de YouTube, com as 3 visualizações que ele vai ter, de repente da minha mãe, da minha tia e de um aluno ou eu mesmo, né, que vou ver se o vídeo ficou bom, ele não vai fazer muita diferença nessa batalha ideológica entre direita e esquerda e etc. Bom, mas então vamos ao tema, que eu disse que ia tratar de neoliberalismo, né? O que eu queria chamar a atenção, e eu estou fazendo a ligação com aquela primeira aula, é que a ciência vai sendo negada, não é? O discurso científico foi sendo rechaçado, cientistas perseguidos, e uma hora a ciência vem e cobra conta, né? Aí os fatos e dados, os dados científicos vêm, batem na cara, e daí não dá para contornar a realidade, né? É como se a realidade viesse e, ó, eu tô aqui. Você pode ficar falando que a Terra era plana, você pode falar que a vacina não salvava ninguém, você falou que não tinha aquecimento global, era só uma gripezinha, é histeria da mídia, é histeria da Globo que está querendo. A Globo é como. Inclusive quando eu falei as notícias, né, aquelas notícias que eu fui falando, elas eram da Folha de São Paulo, do 247, da Globo, do G1, da Fórum. Fui pegando aleatoriamente aqui na internet, mas eu nem fiquei falando os veículos, porque para você que acompanha, está interessado, vai pesquisar, coloca na internet, você vai ver vários veículos. Para você que, se por acaso alguém assistiu o vídeo e falar, mas isso daí é exagero, é invenção, a Globo é comunista, a Organização Mundial da Saúde é comunista, o 247 é comunista, o G1 e todo mundo, enfim, a Folha de São Paulo é comunista, é de esquerda a Folha de São Paulo agora. Se você tiver esse pensamento, não adianta eu identificar os veículos. Então, é por isso que eu nem fiquei falando a fonte de cada um, mas é só colocar na internet que você vai achar. Bom, voltando, então, se estava ruim para a ciência, né? Se os dados científicos estavam sendo jogados para escanteio e, além de ignorados, o cientista sendo perseguido, aquele vídeo do Poeta dos Fundos mostra bem isso, que o cientista está sendo ridicularizado, né? Ali, naquela situação, ele é colocado na situação de um programa de auditório, onde o discurso científico é tratado no mesmo patamar que um discurso sem fundamento nenhum. Se isso acontece com a ciência, então agora fica incontornável, porque você pode dizer que é uma gripezinha ou que é a histeria da mídia, mas os corpos começam a aparecer, e aí como é que você esconde os corpos, né? Isso também acontece com o neoliberalismo, é esse gancho que eu quero pegar. Num momento de crise como esse, num momento de pandemia, o neoliberalismo também se mostra completamente ineficiente
essa teoria de Estado mínimo, etc. e tal, se mostra completamente ineficiente, e os estados que apregoam o Estado mínimo, os governos neoliberais, ultraliberais, começam a voltar atrás, interferir na economia, tem que tomar medidas para realizar a manutenção do poder de compra da população, de organizar a distribuição, organizar a economia e colocar medidas, porque a mão invisível do mercado não consegue regular isso sozinho. E é uma situação em que uma fala igual a da Margaret Thatcher lá atrás, né, diante do que os caras estão fazendo hoje, quase que uma neoliberal boazinha, mas a fala da Margaret Thatcher que não existe isso de sociedade, o que existe e sempre vai existir são indivíduos. Se você leva a situação nesse pé, não vai sair ninguém dessa crise, né? Fica mais evidente, ao mesmo tempo que é necessário um isolamento social, curiosamente, só a solidariedade, só a ação conjunta da sociedade nesse momento, e não o tratamento como indivíduo, que tem chance de sair da crise como sociedade. Bom, então eu vou começar a falar, apesar disso não ser uma aula, também não é só a minha opinião, eu vou apresentar o tema, fazer um comentário a partir de autores, dentre eles Marcia Tiburi, Foucault, Susan George. Então vou começar pela Marcia Tiburi, um texto recente dela, que eu li inicialmente no site Socialista Morena, foi reproduzido em outros. No Socialista Morena o título é A ameaça de extinção não deve ser descartada como um absurdo. Então lá pelas tantas, em determinado momento do texto, a filósofa Marcia Tiburi diz o seguinte: ao ser ameaçado de extinção por um vírus, fica claro o caráter gregário, social e político do ser humano como um ser que se constitui em relação aos outros. A política, como construção de relações saudáveis e não como jogo de poder, se apresenta como a própria essência da condição humana. A antipolítica, ou política da destruição, baseada no ódio e na desagregação, na avareza e na falta de solidariedade, demonstra que não há futuro sem a política no seu melhor sentido. A solidariedade vem da consciência do comum que caracteriza essa política de que precisamos para viver e sobreviver. Que a solidariedade esteja sendo demonstrada pela China e por Cuba nesse momento é um sinal de que a solidariedade vem dos comunistas. A sociedade que devemos construir, se quisermos permanecer sobre a face da Terra, não pode prescindir da solidariedade. Esse texto sai no Socialista Morena em... cadê a data? 21 de março. Hoje tem uma notícia de que os médicos cubanos vão atuar também nos territórios franceses, né? A França aceitou a ajuda dos cubanos, que outros países já tinham aceitado. A China tem fornecido equipamentos para vários países, entregou um monte de equipamento hospitalar para a Itália. Os governadores do Nordeste, diante da situação do governo brasileiro, entraram em contato com a China solicitando ajuda. A China que conseguiu conter a pandemia, a epidemia no seu território, né, que hoje é uma pandemia. O número de casos dos Estados Unidos já ultrapassou da China, da Itália ultrapassou da China, os Estados Unidos ultrapassou da China, então, e a China agora exporta ajuda, né, oferece ajuda tanto de conhecimento quanto de material. Cuba também, que sofre um embargo que nenhum país pode negociar com ela, né, sofre um isolamento há décadas. Aí manda médicos formados em Cuba para atuar nesses territórios que estão com a crise sanitária e humanitária da Covid-19. Continuando aqui no texto da filósofa Marcia Tiburi, ao mesmo tempo, o cerne tânatopolítico ou necropolítico do neoliberalismo mostra suas faces hipocráticas nesse momento. Tanatopolítica, uma tradução rápida, seria a política da morte, tá? Não vou aprofundar aqui, mas acho que no conjunto vai ficar claro o que a gente está querendo dizer. Quando vemos certos líderes mundiais recuando da já naturalizada economia política do abandono e do Estado mínimo, que são típicas do neoliberalismo, e atuando na direção de um estado de responsabilidade para com o povo, criamos certa esperança. Mas essa esperança é ilusória na medida em que sabemos que uma crise não passa de mais uma oportunidade de negócios para os neoliberais, que vivem autoiludidos em suas bolhas cheias de fantasias sobre um futuro maravilhoso, sempre construído por seu egoísmo e narcisismo. Estejamos alertas, pois, passando a crise, é o próprio povo que, permanecendo vivo, terá que pagar o preço da catástrofe. O capitalismo é um fardo
pesado demais e os donos do capital jamais o carregarão. O capitalismo é biopolítico e tânatopolítico. Ele calcula quem deve viver e quem deve morrer. E isso está cada vez mais evidente na estrutura do sistema. O acesso à saúde é uma prova disso. Bom, links para os textos vão estar aí na apresentação do vídeo, tá? Como disse, sou só um amador gravando com celular, não tem animações e o texto na tela e tal. Bom, o que eu queria reter desse texto da Márcia nesse momento, que continua interessante, tá? Inclusive uma passagem em que ela diz que o mandatário do Brasil passa a usar o próprio corpo como arma. É forte isso, né? O cara chegou a usar o próprio corpo como arma. Nessa sandice nessa pulsão de morte, né? Nessa tanatopolítica, como a Márcia está comentando, o que é muito bem tratado num texto do Laemmert Garcia dos Santos, ainda durante a campanha, que se chama Viva a Morte, está disponível no site do Laemmert, que é laemmert.com.br. O texto é publicado pela N-1, ainda durante a campanha, vasculha esse discurso de morte em décadas, esteve presente em toda a trajetória da figura. E discute essa pulsão de morte presente no eleitorado e trata do relatório Lugano. Tem uma passagem do relatório Lugano que é um livro que a gente vai chegar já nesse vídeo, tá? Então, enfim, e nesse texto a Márcia coloca esse comentário que chegou ao ponto de usar o próprio corpo como arma. Está se referindo a quê? No dia 15 de março, com manifestações que em si já são condenáveis, porque são antidemocráticas, pediam um fechamento do Congresso e falavam contra o Supremo Tribunal Federal, com suspeita de coronavírus e devendo ficar em quarentena, com ordens de ficar em quarentena, saiu às ruas. Hoje acho que já são contabilizados pelo menos 25 integrantes da comitiva que foi aos Estados Unidos, 25 casos confirmados de coronavírus. Então, tendo suspeita, deveria ficar em quarentena, mas saiu, interagiu com populares, né, fez selfie, e então a Márcia se refere a isso como usar o próprio corpo como arma, né, sendo um vetor de propagação do vírus, um vírus que está causando a morte de muita gente. Bom, diante disso, o que eu queria reter, então, do texto é quando ela fala que o neoliberalismo, o capitalismo é biopolítico e tanatopolítico, e como ela chama atenção que o neoliberalismo, se o neoliberalismo piora o viver em sentido econômico, social, cultural e nos demais âmbitos da vida de muita gente, ele também se apresenta inviável quando se trata de sobreviver em sentido biológico. E aí ela percebe que vários países, né, vários governantes defendendo o Estado mínimo numa situação de crise, e assim voltam atrás. E aí o Estado precisa intervir na economia, e aí é preciso colocar renda mínima, e aí é preciso organizar a produção, organizar a economia, porque o mercado não se organiza sozinho. Pelo contrário, nos interesses pessoais de cada empresário, a tendência é a piora do quadro, né? Para aquele empresário que fala, vai morrer gente? Vai, mas não pode parar a economia, né? Mas 7 mil, 8 mil pessoas que morrem não podem justificar a paralisação da economia, sem prestar atenção, ou talvez prestando, eu não estou nem aí, que os países que tiveram 8 mil mortes, ou que tem essa previsão, é parando a economia. A China teve 3 mil e tantas mortes, puxando o freio, rápido. E a China não é o nosso teto. A Itália teve mais de 10 mil mortes pelo coronavírus. É um país muito menor, teve mais de 10 mil mortes com a economia parada. É que parou tarde. Então o cara fala, mas 7 mil, 8 mil, vai morrer velho. Mas vai morrer diabético, não é? Morreu, mas era velho, era diabético, era hipertenso. Ou o cara que pega, o que você tem mais medo? De morrer ou de perder o emprego? Né? Muito justos essas pessoas que estão falando assim, fazendo a carreata de dentro do seu carro com ar-condicionado, defendendo que o trabalhador vá de transporte público e atenda ao comércio enquanto ele ofere os lucros. São todos empresários? Não? Luísa Trajano, do Magazine Luiza, e eu não queria fazer merchandising, mas a Luísa Trajano fala que a situação já está dada, não adianta abrir o comércio e as pessoas não irem porque tem medo, e outros empresários defendem também o isolamento social como um momento de passar pela crise, porque a economia você recupera, as vidas você não recupera mais. Esses empresários inclusive esquecem que os seus consumidores podem ficar doentes também, não é? Os consumidores podem ficar doentes, enfim.
chegou no ponto, é tão impressionante que até o Stephen Bannon, que é o ideólogo de campanha daqui, foi ideólogo de campanha daqui, do Trump, de todo mundo, até ele defendeu o isolamento social e falou a frase: se é para passar pelo inferno, passa rápido. Se você analisar os dados da gripe espanhola, que não começou na Espanha, mas ficou conhecido como gripe espanhola, provavelmente porque a Espanha não censurava a imprensa e as informações sobre a gripe saíam. A gripe de 1918, as cidades que fizeram isolamento social se recuperaram mais rapidamente, inclusive economicamente. Né? E não é difícil entender isso, né? Projetar isso. Bom, mas vamos lá, continuando o nosso tema, me perdoem pela digressão. Se ela já acontece em sala de aula, que alguém ainda pode levantar a mão, imagina aqui eu gravando um vídeo sozinho. Dessa fala, então, da Márcia Tiburi, que o capitalismo é tânatopolítico e biopolítico, vamos falar um pouco sobre biopolítica. De maneira muito rasa, biopolítica é algo é um conceito que o Foucault trabalha longamente ou talvez tenham desdobrado longamente a partir da obra dele, porque o Foucault trata sobre muita coisa. O Michel Foucault, diga-se de passagem, não sei se é o primeiro, mas talvez o mais conhecido, pelo menos é o primeiro filósofo que eu sei que também sucumbiu a uma epidemia, né? A epidemia de AIDS, no início de expansão da doença. E o Foucault trabalha muitos temas, dito, já houve comentários de que o único tema contemporâneo que ele trabalha é o neoliberalismo. Não sei se isso pode ser dito, porque o Foucault também tem uma fala que diz que ele nunca se interessou por um tema que não tivesse diretamente ao seu entorno, que não tivesse diretamente próximo a ele. Então, se a gente pensar, ele trata da loucura, ele trata da sexualidade, é claro que são temas contemporâneos, mas a maneira como ele faz a arqueologia, recuperando documentos antigos, discursos antigos e tal, o neoliberalismo ele chega a tratar, a dialogar com autores do momento. Quando ele escreve, quando ele dá o curso Nascimento da Biopolítica, ele chega a comentar a escola de Chicago, né? Os neoliberais da escola de Chicago. Então, por isso que é dito que o neoliberalismo, provavelmente seja por isso que é dito que o neoliberalismo é o único tema contemporâneo ao qual ele se ateve. E como ele chega lá? Não são livros escritos, tá? São cursos que o Foucault deu no Collège de France, é conhecido como uma trilogia, que começa com Em Defesa da Sociedade, 75 a 76, é um curso que foi dado de 1975 a 1976, é seguido por Segurança, Território e População e culmina com o Nascimento da Biopolítica. Eles foram editados pela Martins Fontes no Brasil. Nascimento da Biopolítica, o curso é de 1978 a 1979, de uma maneira muito rasa, porque o conceito é amplo, tanto no Foucault quanto nos autores que trabalham a partir dele, mas de certa forma a gente pode dizer que biopolítica é uma verificação que o Foucault faz de uma mudança na preocupação do poder, enquanto as disciplinas se davam sobre o indivíduo, a biopolítica vai se dar sobre grupos de indivíduos ou populações. Tem um trecho que eu gosto, que eu vou ler aqui. Tem alguns comentários sobre isso, tanto de uma leitura do Foucault, quanto do relatório Lugano, que a gente já vai chegar lá, embora não seja o tema da tese, é uma tese sobre trabalho e tecnologia. O título é O Trabalhador do Futuro ou o Futuro do Humano, com perdão da autocitação, mas ela foi defendida, procure na internet o Trabalhador do Futuro ou Futuro do Humano se você se interessar, ela foi defendida em 2014 na Unicamp. E tem alguns trechos de leitura do Foucault, eu vou ler um trecho que está separado aqui, que foi dito por ele no curso Em Defesa da Sociedade, portanto, primeiro dessa trilogia. Ele diz o seguinte: eu creio que, justamente, uma das mais maciças transformações do direito político do século XIX consistiu, não digo exatamente em substituir, mas em completar esse velho direito de soberania, fazer morrer ou deixar viver, com outro direito novo, que não vai apagar o primeiro, mas vai perpassá-lo, modificá-lo, e que vai ser um direito, ou melhor, um poder exatamente inverso, poder de fazer viver e deixar morrer. O direito de soberania é, portanto, o de fazer morrer ou deixar viver. E depois, este novo direito é que se instala, o direito de fazer viver
e de deixar morrer. Percebam a mudança, sei lá, imagine na sua cabeça o rei, ele pode mandar matar, ele pode deixar aquele camponês levar a vida dele sem encher o saco. O Foucault percebe uma mudança quando o governo passa a se preocupar com a população, com a produção dessa população, com a vida dessa população, censo demográfico, etc. Ele percebe uma mudança nesse direito que não é mais fazer morrer ou deixar viver, mas é o contrário. É fazer viver ou deixar morrer. Isso é muito importante para a gente pensar uma situação de epidemia, não é? Uma situação em que escolhas são feitas. Vai morrer 7 mil, 8 mil? Vai, mas é velho. Não é? E é esse o comentário que ia partindo da Marcia Tiburi, passando aqui pela biopolítica em Foucault. Agora eu vou passar para o livro da Susan George, O Relatório Lugano. Só um parênteses, essa situação se coloca agora, é só a pandemia da Covid-19, não. Esse arcabouço teórico do Foucault, a biopolítica, é algo que pode ser usado para pensar várias outras situações. Um exemplo, para a gente não ficar um exemplo próximo, que ainda a gente está trabalhando, e que nem é do Brasil, vamos pensar no furacão Katrina, nos Estados Unidos. Você teve uma investigação aberta, teve várias denúncias. O furacão se dá em 2005, uma região bastante afetada, uma região em que predomina a população negra, né? E há diversas denúncias de falhas ao não alertar a população sobre um evento que havia sido previsto pelos centros meteorológicos e na demora em prestar socorro às vítimas, né? Na população predominantemente negra. Você tem os relatos mais dramáticos vindos do estádio Superdome, onde as pessoas se refugiam, né? Você tem milhares de pessoas buscando refúgio ali devido à tempestade e às cheias. Me chamou a atenção à época um comentário da governadora da Louisiana, Caitlin Blanco, agora eu não tenho certeza, em que ela fez um comentário assim: 300 guardas nacionais testados em batalha foram enviados à cidade. Eles têm metralhadoras M16 armadas e carregadas. Essas tropas sabem atirar para matar, e eu espero que eles o façam. Infelizmente, outros exemplos, quando a gente pensa a mortalidade de jovens negros periféricos no Brasil, os dados de violência, enfim, tudo isso dá para ser analisado a partir do conceito da biopolítica, enfim, de um cálculo que é feito sobre a população que produz, como a população produzir mais e aqueles que são descartáveis. É nesse sentido dos descartáveis que eu quero falar com vocês sobre o Relatório Lugano. Esse livro aqui, da Susan George. Incrivelmente, o livro é publicado no ano de 1999. Se eu não me engano, primeiramente, ele é publicado na Inglaterra, apesar da autora ser francesa. No Brasil tem uma edição da Boitempo, de 2003, com introdução do Laerte Garcia dos Santos também. E o curioso desse livro, deixa eu pegar já um resuminho que eu tenho dele aqui com alguns comentários, para ficar mais objetivo o vídeo, se é que isso é possível. Bom, o Relatório Lugano, ele é difícil de classificar, ele não é um romance. Ele causou um grande impacto, porque muitas pessoas acharam que era um relatório vazado, que a autora havia tido acesso, inclusive no prefácio e em outros comentários do texto, ela chama de verdade fictícia, uma legítima falsificação ou fantasia realista para explicar que não se trata de algum documento que ela teve acesso, mas por que o livro causou tanto impacto e parece um relatório verídico, vamos dizer assim. Ela cria uma história em que um grupo de especialistas de diversas áreas é convidado a pensar desafios para a manutenção do capitalismo e da economia de mercado no século XXI. Então, algumas pessoas contratam um grupo de especialistas para fazer estudos sobre o capitalismo e propor como ele pode se perpetuar, né? Analisar os problemas e propor soluções.
O que faz ele ser tão cruelmente verídico é que esse grupo, os dados que a Susan George utiliza no livro são dados reais. Então ela inventa um grupo de analistas que faz análise sobre dados reais e propõe soluções. E o resultado é um desnudamento das políticas neoliberais, porque o texto desenvolve consequências lógicas dos princípios empregados pelo pensamento neoliberal. Então trata dados concretos, dados reais do meio ambiente, da economia, pega dados reais e faz o desdobramento lógico das propostas neoliberais. E o resultado é impressionante. Vamos lá. Após a análise de diversos fatores do desenvolvimento do sistema e do atual patamar tecnológico, o grupo de especialistas fictício conclui que cada vez menos pessoas serão necessárias para a produção e circulação de bens, e que a ideia de inclusão pelo crescimento é insustentável, simplesmente porque o planeta tem recursos finitos. Em suma, o capitalismo tem de funcionar com desigualdade. A doutrina liberal prega e acentua tal situação, e a questão ambiental impede mesmo imaginar que toda a população mundial seja integrada nos mesmos níveis do consumo. É curioso destacar que, apesar da repulsa que é causada pelo leitor humanista desse texto, pelos motivos que eu ainda vou falar, o grupo de especialistas é extremamente preocupado com o meio ambiente. Mesmo defendendo que o grupo de instruções, né, que é o que vai tomar as ações, o seu contratante, né, o grupo de instruções contratou esse grupo de especialistas. Ainda que esse grupo tome as medidas necessárias propostas no relatório, é preciso ter em mente, esse grupo precisa ter em mente, que a forma de utilização dos recursos naturais precisa ser revista. O texto é extremamente cínico nas propostas para proteger a economia de mercado e dar conta dos excluídos, né? Apesar da discussão de haver excluídos num sistema, né? Está todo mundo num sistema, mas os que estão à margem. Ao mesmo tempo defende a pauta ambiental, simplesmente por ser necessária a própria sobrevivência do sistema. Então, apesar das indicações tenebrosas do grupo de trabalho, talvez a ficção seja mais branda do que a realidade, já que no nosso cotidiano não tem ninguém preocupado com o meio ambiente, né? Já que no nosso cotidiano, o mesmo cara que coloca as medidas ultraliberais atualmente duvida do aquecimento global, por um lado, desde o Trump, ou fala que no nosso sentimento a Amazônia não tá pegando fogo e vamos abrir terras indígenas para mineração e etc. Aí tem um comentário que é interessante e alarmante ao mesmo tempo, né? Que a Susan George, apesar dela já ter dito que se tratava de uma ficção, né, os termos que ela utiliza lá, tem um comentário dela que é mais impressionante, que ela diz assim: não sei se algum grupo misterioso de senhores do universo encomendou de fato um relatório como esse, mas de antemão eu diria que eles não precisariam disso. Eu nem mesmo acredito que pensem em algo semelhante ao Lugano. Chama relatório Lugano porque na ficção o grupo se reúne na cidade de Lugano. Simplesmente porque a maioria deles não está interessada no futuro. Quer dizer, olha que louco, né? A autora, para dizer que não se trata de um relatório verídico, ela não acredita nessa teoria da conspiração, e ela acha que não é porque seria teoria da conspiração, é porque nem seria necessário. Ela duvida mesmo que o grupo de pessoas que influentes e que têm dinheiro no mundo, que estão, né, assim, fazendo a manutenção do capitalismo ou colocando adiante as políticas neoliberais, nem se preocupa com o futuro, então não se preocuparia com um relatório desse. Isso é impressionante, né? Bom, alguns trechos do relatório, então, para vocês entenderem a trama e a gente chegar na nossa questão aqui da pandemia. Outro ponto do relatório que pode sugerir que a realidade ainda consegue ser mais impressionante, esse aqui são os comentários desse cara nessa tese, O Trabalhador do Futuro ou o Futuro do Humano. Outro ponto do relatório Lugano que pode sugerir que a realidade ainda consegue ser mais impressionante é o início da conclusão dos especialistas. Verificando a necessidade de controle populacional, comentam que os governantes insistem em não encarar tal problema e propagaram um discurso onde todos devem ser incluídos. Abre aspas, agora fala do relatório Lugano. Assim,
Os governantes transmitem continuamente aos governados uma mensagem tácita, sutil, que não foi verificada, a saber, a ordem econômica neoliberal pode ser aplicada a todos, em qualquer lugar, por mais numerosos que eles sejam hoje ou possam vir a ser amanhã. Nós contestamos essa mensagem. A doutrina do liberalismo lembra os evangelhos, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ora, como fica, voltando à tese, como fica tal constatação do grupo registrada no relatório de 1999, quando a gente considera a atual situação, né? A tese está escrita em 2014, e se a gente atualiza agora para 2020, talvez o cenário seja pior ainda. Feitos esses comentários para ilustrar como que poderia ser taxado de exagerado ou sensacionalista por estar registrado no campo literário, encontra uma realidade ainda mais crítica, passemos à conclusão do grupo que mais nos interessa. Abre aspas, voltando ao relatório. Antigamente, antes da globalização, os processos econômicos eram todos nacionais e dependiam da adição. Na era da globalização, precisamente porque se tornaram internacionais, esses processos econômicos dependem da subtração, acrescentam valor, lucro, utilizando menos elementos, sobretudo mão de obra, do que os concorrentes estrangeiros. Temos a vantagem de substituir o trabalho pelo capital e pela informação. Quanto mais baixa é a taxa de ostracismo, ou seja, de exclusão do sistema, mais elevados são os custos de produção e menores os lucros. E quanto mais eliminarmos elementos humanos dispendiosos, a mão de obra, correspondentemente maior será o retorno financeiro. Essa verdade nós a comprovamos todos os dias no andamento das bolsas, em que a confiança do investidor em uma empresa é reflexo da ação dessa mesma empresa em enxugar o seu quadro de funcionários. Ainda com o relatório, segundo o princípio fundador da concorrência, o mercado mundial aceita os melhores e rejeita os demais. Hoje, embora ninguém o saiba com segurança, é quase certo que os demais, entre aspas, são muito mais numerosos do que aqueles que, graças aos seus talentos, aptidões, educação, qualidades morais e nascimento, tiveram a oportunidade de ocupar um lugar no sistema. A própria Organização Mundial do Trabalho estima mais de 1 bilhão, isso em 98-99, né, 1998-99, o número dos que não fazem parte da força de trabalho. Se acrescentarmos a isso todas as pessoas que dependem destes, podemos imaginar a importância desta categoria. Ou seja, o relatório está falando sobre controle de população. Para a manutenção do capitalismo, a população precisa ser controlada, a população precisa ser reduzida. Bom, feitos esses comentários, a questão é como fazer isso. Após alguns comentários, apresentam objetivamente a estratégia. Abre aspas, o problema, portanto, não é saber se devemos diminuir consideravelmente a população, mas como fazer. As estratégias modernas para reduzir a população terão forçosamente um custo. Deverá ser o menos elevado possível, pois elas não necessitam de nenhum equipamento especial e praticamente não utilizam a força humana. O modelo de Auschwitz é o contrário do que é necessário para se atingir esse objetivo, ou seja, está fazendo referência ao nazismo. O modelo de Auschwitz de perseguir uma população, colocar em campos de concentração, etc., ele é muito caro, ele é ineficiente, essas pessoas perseguidas montaram um Estado, a opinião pública atualmente iria se voltar contra isso, tá? Os comentários que o relatório faz. Então, qual que é a sugestão dos especialistas fictícios do relatório Lugano para reduzir a população? A seleção das vítimas não deverá ser preocupação de ninguém, a não ser das próprias vítimas. Elas mesmas se escolherão pelos critérios de incompetência, incapacidade, pobreza, ignorância, preguiça, criminalidade e assim por diante. Quer dizer, elas se encontrarão no grupo dos perdedores. E aí vou direto ao livro, porque eu me lembrei dele agora. Entre as sugestões do grupo fictício de especialistas, tem um trecho do livro que chama Flagelos, e eles vão falando de situações em que podem contribuir para a redução da população. Tem um trecho que é a peste. No Apocalipse, o quarto cavaleiro é simplesmente chamado a morte, mas seu cavalo lívido, pálido, esverdeado, amarelo, conforme as traduções, tem a cor dos cadáveres em decomposição, e a permanência da morte o acompanhava ou o inferno seguia para engolir os cadáveres das vítimas da peste. Dos quatro cavaleiros, ele é o mais temível e o mais útil para o nosso objetivo. Historicamente, as epidemias tiveram um impacto bem maior na dinâmica das populações do que as guerras ou mesmo a fome.
Inevitavelmente, a peste ceifa tanto a erva boa como a erva daninha. Alguns que deveriam ser salvos perecem. A doença não distingue sempre o rico do pobre, o competente do inapto, o útil do inútil. De um ponto de vista estatístico, contudo, ela atinge primeiro os mais vulneráveis, os menos úteis. Por toda parte no mundo atual, tanto nos países desenvolvidos como nos do terceiro mundo, a esperança de vida aumenta paralelamente à melhora dos rendimentos da educação. Papapá, ela vai falando. Ela não, né? Porque não é Susan George, é o grupo de especialistas. Mesmo durante as grandes pestes, os ricos tinham mais facilidade para se refugiar no campo do que os indigentes. Quando uma epidemia de meningite surgiu no Brasil em 1974, olha o Brasil como exemplo, os brasileiros que estavam em boa situação financeira fizeram as suas malas e esperaram no exterior até que ela acabasse. Como ressaltou um médico indiano, as pessoas que usam gravata não contraem o cólera. Adiante, né, seguindo, pulando longos trechos, tem um trecho chamado As Vias Clássicas. É o grupo pensando em como reduzir a população. Aí tem um trecho que diz o seguinte: doenças respiratórias transmitidas pelo ar, como as pneumonias de alta resistência a antibióticos, estão de volta. Da mesma maneira que o sarampo, 1 milhão de mortes por ano, lembrando que o Brasil já havia erradicado o sarampo e voltou a acontecer, né? E não precisa de vacina, né? Assim, o povo que é contra a vacina, o sarampo voltou. E a coqueluche, 300 mil. Com todos os vírus de mutação rápida que nos circundam, não se pode eliminar a possibilidade de uma nova epidemia de gripe espanhola, na realidade vinda da Ásia. Em 1917, 1918, ela causou 25 milhões de vítimas. Esse número pode ser... Tem estudos que chegam a 100 milhões, tá? Bom, a gripe espanhola, que a Susan George menciona no texto, os especialistas mencionam, a gripe de 1917, 1918, ela é inclusive o embrião do SUS, do Sistema Único de Saúde do Brasil. É a preocupação pós essa epidemia, pós essa pandemia, que estabelece aí o que seria o germen do SUS, que é um modelo a ser louvado, defendido, né, elogiado por muitos países, muitos especialistas, e infelizmente no Brasil ele é subutilizado, ele é, enfim, desconsiderado e relegado. Acho que no momento tem mais recurso público indo para hospitais privados do que para hospitais públicos. E, enfim, é preciso que a gente saia dessa também, valorizando mais o SUS, porque com certeza vai fazer diferença no Sistema Único de Saúde, essas pessoas que estão à frente que estiveram à frente da investigação, né, da busca de casos e agora do atendimento dos casos também, é muito diferente de países que já não contam, que o desmonte já avançou e não contam nem com esse mínimo que é o Sistema Único de Saúde no Brasil. E, enfim, agora fazendo um fechamento, a intenção não era passar de forma alguma ideia de teoria da conspiração, então, assim, destacando que o livro é um relatório pensado como uma ficção, ele tem a sua potência por ele ser trabalhado em cima de dados reais e desdobrando a lógica do neoliberalismo. Então, qual que era o objetivo aqui? Pegando as ideias apresentadas pela Márcia Tiburi, do capitalismo ser necropolítico, tanatopolítico, biopolítico, a ideia de biopolítica do Foucault, quer dizer, essa preocupação com a população, esse cálculo sobre a população, uma população que produz, uma população que não produz, então ela pode ser deixada de lado. Essas escolhas que o governante faz, as políticas públicas fazem seleção. Tem gente que vai sobreviver e tem gente que não vai. No limite, é duro falar, é mais silencioso que uma guerra em que entram lá metralhando e tal, mas quando você cria políticas públicas, mecanismos, se numa crise dessa você ajuda banco e não manda dinheiro para quem vai passar fome, é uma opção. As pessoas não vão morrer só de coronavírus, vão morrer de fome também. E elas vão morrer de fome porque a economia parou. Porque se precisa o comércio parar para reduzir o contato social, para o vírus parar de se propagar, é uma necessidade. As pessoas não vão morrer porque tomou essa medida. Elas vão morrer se essa medida for tomada sem ter uma outra medida que compense isso. Não é? Os Estados Unidos estão mandando cheques para as famílias, a Argentina proibiu a demissão durante 2 meses,
A França está tomando uma série de medidas, né, equivalentes a seguros-desemprego, enfim, rendimentos para informais, etc. É preciso ser essa ação, a ação de um governo precisa se dar no plano da saúde, no plano da economia, no sentido de organização da produção e de manutenção da vida da população. E é isso que um governo neoliberal não consegue fazer. Um governo de Estado mínimo, num momento assim, não consegue fazer. É para isso que eu estava tentando chamar a atenção aqui da leitura da Márcia, que fica evidente no momento assim como o neoliberalismo é ineficiente, como ele não consegue cuidar nem mesmo da vida biológica da população. Com isso, a gente passou pelos conceitos de biopolítica, de maneira muito rasa, do Foucault, e visitou o relatório Lugano para mostrar como tem flashes, assim como tem insights, inclusive falando de doenças e de pandemias, como um momento de, vamos dizer assim, um momento primoroso para que as práticas daqueles que querem reduzir população fossem colocadas em prática. De novo, não significa que isso foi criado em laboratório ou que tem um grupo lá desenhando como fazer para reduzir a população. Não, é uma consequência lógica de uma organização política, de uma organização econômica, que eu apresento aqui pela visão desses autores. Tá? Ficam as referências para quem quiser visitar. E um abraço, obrigado, um abraço com 1 metro de distância. Fique em casa. E pega na mentira, corta o rabo dela, pisa em cima, bate nela. Até mais.